Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e essa é a nossa segunda aula sobre região norte, território e sociedade. Então vamos lá. Continuando a nossa aula sobre a região norte, vale ressaltar, vale revisar mais uma vez como foi importante a exploração do látex para essa região, para a integração econômica dessa região no cenário de economia, tanto a nível nacional, também como a nível internacional. Isso porque o látex, a extração do látex, foi algo muito importante para essa região, isso porque lá a partir do final do século XIX e início do século XX, houve uma constante busca pelo látex para essa fabricação de borracha e principalmente isso se dava pelo advento dos carros automobilísticos, dos automóveis. Então, com isso, necessitava uma constante demanda de borracha. Então, o capital estrangeiro, inclusive, investiu bastante nessa região norte, só que devido à limitação na extração, na exploração do látex, depois disso, eles perderam bastante importância para países da Ásia, principalmente nessa questão de importação de látex. E agora nós vamos falar um pouco também sobre as potencialidades da biodiversidade amazônica. E falando sobre biodiversidade amazônica, a diversidade e a extensão da floresta ela vai permitir com que muitas pessoas cheguem à conclusão de que, por exemplo, os solos da Amazônia são extremamente férteis e também possuem bastante nutrientes. Porém, na verdade, não é. O que vai acontecer na floresta amazônica é basicamente, devido às árvores serem de grande porte, serem bem grandes inclusive, então vai constantemente ocorrer a queda de folha, também queda de galhos, e vai montando uma camada, formando uma camada de produtos orgânicos que, quando eles vão se decompondo, eles vão colocando nutrientes suficientes para que a floresta se recomponha. Então, é basicamente um ciclo, a floresta ela é apenas autossustentável, mas não significa que o solo seja tão rico em nutrientes, como muitas pessoas acham. A região Amazônia também ela é muito importante porque, devido à sua diversidade biológica, ela vai possuir constantemente muita insolação. Isso vai se dar principalmente por ela estar localizada, situada na faixa da linha do Equador, então ela vai possuir também bastante umidade e insolação. Também, graças à ocorrência de frequências de ar, massas de ar fria, principalmente, e também ela vai possuir uma baixa amplitude térmica. O que significa? Significa que a temperatura máxima e a temperatura mínima possuem uma diferença bem pequena. Então, isso significa que ela tem uma pequena amplitude térmica. E essas condições climáticas ali na região Amazônia vai permitir com que a floresta ela possui uma elevada produção de fotossíntese, que é essencial para a manutenção da vida humana, dentre outros fatores também. E também, outro ponto que deve destacar é que essas características elas permitem afirmar que a floresta amazônica ela possui um importante papel em processos naturais, como ocorre na região Amazônia, ali, principalmente movidos pela floresta, e também ela vai possuir uma grande biodiversidade, vai oferecer também proteção de solos e principalmente participar da regulação do clima a nível nacional e também, de certa forma, a nível mundial. E analisando isso, toda essa importância da floresta amazônica, a gente chega à conclusão de que a degradação dessa floresta traria sérios riscos, principalmente às populações que dependem diretamente dela e também a população brasileira de modo geral. Isso porque a floresta amazônica tem um importante papel na regulação do clima no Brasil. E na região ali amazônica, ela vai possuir basicamente o que predomina no relevo, principalmente as baixas altitudes e também as depressões amazônicas. Também tem algumas planícies ao longo, principalmente próximo aos grandes rios, e também ele vai possuir um solo muito rico em minerais. E devido a isso, ocorreu uma série de projetos, principalmente para a retirada de minerais, para o uso dos minérios que possuem nessa região. E também vou citar para vocês, principalmente agora, quais são os principais minerais, quais são os principais materiais que você pode encontrar ali nessa região amazônica. Então, dentre as principais atividades, dentre as principais reservas minerais que têm atraído investimento do mundo todo nessa região ali amazônica,
é possível encontrar principalmente o ferro, que ele é extraído principalmente na Serra dos Carajás, ali no Pará, e ele é destinado predominantemente ao mercado internacional, isso porque o Brasil é um grande exportador desse minério, que é o ferro. Você pode encontrar também o manganês, que ele já foi esgotado ali na Serra do Navio, mas ele é encontrado com bastante abundância ali na Serra dos Carajás. Tem também a bauxita, que ela concentra-se ali na Serra do Oriximiná, que fica no Pará, e também é utilizada para a extração de alumina, que é a matéria-prima na qual se produz o alumínio. Você pode encontrar também a cassiterita, que é um minério cujas principais jazidas estão localizadas em Rondônia e é utilizado na produção de estanho. Um outro mineral muito encontrado na região norte é o ouro, que ele é encontrado em áreas de aluvião ou em rochas mineralizadas. A Serra Pelada, por exemplo, no Pará, já abrigou enormes jazidas desse minério e atraiu garimpeiros de todas as partes do país na década de 1980, o que causou grande devastação na região. Há também a presença de gás natural, que ele concentra principalmente ali na reserva do Urucu, que fica em Coari, no Amazonas, e ele teve a exploração iniciada após a década de 1990. Essa reserva ela pode ser utilizada para também a produção de energia como alternativa das hidrelétricas. E quando se fala em recursos minerais da região amazônica, é preciso destacar o projeto Grande Carajás, que é um importante projeto de desenvolvimento, importante projeto de exploração de minerais nessa região. E vai se dar principalmente porque ali em 1967, mais ou menos, foi descoberta que na região norte possuíam grandes jazidas de minérios como cobre, manganês, bauxita, níquel e principalmente o ferro. Então, ali por volta de 1980, o governo federal ele criou o projeto Grande Carajás. Esse projeto ele se dava principalmente, além da exploração dos minerais, se dava também a construção de rodovias, construção de estradas, construção de ferrovias para escoar os minerais e também de hidrelétrica de Tucuruí, uma hidrelétrica de Tucuruí lá no estado do Pará, principalmente para a geração de energia. E essa exploração dos minerais, ela era responsável principalmente, era de responsabilidade da antiga Vale do Rio Doce, que hoje ela foi privatizada, ela é parcialmente privatizada, mas antes ela era totalmente estatal, hoje ela é parcialmente privatizada, então ela é uma parte do governo e outra parte é do capital privado. E nos últimos anos, esse projeto Grande Carajás ele vem ganhando ainda mais investimentos. Isso porque depois da sua privatização passou-se a ter mais efetividade na retirada de minerais. Tanto que ali por volta de 2016, a Vale ela inaugurou um tal de complexo S11D, que ele iria basicamente potencializar a previsão de capacidade de processar 90 milhões de toneladas de ferro por ano. Ainda sobre essa questão de minerais na região norte, outra coisa que ganha destaque é justamente a garimpagem, que é basicamente a extração de ouro. Então, a partir da década de 80, ali por volta de 1980, essa atividade ela ganhou bastante destaque no estado do Pará, atraindo pessoas de todas as partes do Brasil para essa área, e foi um período em que houve bastante devastação do meio ambiente nessa região, principalmente ali tinha o garimpo de Serra Pelada, que é um garimpo muito conhecido, muito famoso e que durante esse período, devido à grande reserva de ouro que possuía, então atraiu muitas pessoas e, consequentemente, também muita devastação ao meio ambiente. E um outro problema dos garimpos também, além desses danos ambientais, é justamente os conflitos que ele vai gerar com as populações que já existem. Então, além também de os garimpeiros viverem em condições precárias, são pessoas que vão para lugares, criam vilas onde não possuem nenhuma estrutura sequer para questões de saúde, questões de manutenção de vida. E também, outro ponto importante dessa questão de garimpo é justamente porque é utilizado o mercúrio nesses garimpos e é algo que é um produto tóxico que vai gerar danos à saúde tanto dos garimpeiros
quanto das populações que utilizam a água dos rios, quanto os peixes, e devido a isso vai gerar uma série de problemas, principalmente a saúde das pessoas que estão envolvidas em toda essa região lá, essa região que fica próxima à área de garimpos. E sobre o clima da região norte, o clima predominante nessa região vai ser justamente o clima equatorial. E devido a esse clima, vai acontecer uma série de fatores. Por exemplo, a região norte, ela possui uma média de temperatura elevada, mas devido à sua alta taxa de umidade e também devido à floresta amazônica, então vai haver um alto índice de pluviosidade nessas questões. Então, essa região ali, essa região norte, ela vai possuir os maiores índices pluviométricos do país. E esses fatores, eles são responsáveis pelo grande volume de água que existe nessa região. Isso porque, para você ter noção, essa bacia amazônica, somente nessa bacia vai ficar 20% de toda a água doce do mundo, e também próximo a essa região vai haver também a questão do clima equatorial ali nos estados de Rondônia e Tocantins, clima tropical na verdade. E para as pessoas que vivem nessa região norte, para as pessoas que vivem próximo a essa área da bacia do Rio Amazonas, esses rios eles vão possuir uma grande importância para eles, não somente para questões de abastecimento de água, mas principalmente para a questão de subsistências. Isso porque é de lá que eles vão retirar recursos, vão retirar águas, e também tem toda a questão de que a vida deles vai se basear principalmente de acordo com a dinâmica natural dessas regiões. Então, eles vão tirar principalmente essa questão de pesca, também as planícies. Essas regiões, elas são movidas principalmente pelo transporte aquaviário, porque devido ao grande volume dos rios e também pela escassez de estradas rodoviárias, pelas rodovias, e também devido ao período de chuva, quando há o período de chuva, quando há o período de escassez de água, vai definir basicamente a dinâmica dessa população que vive em torno dos rios. Então, galera, essa foi a nossa segunda aula sobre região norte, território e sociedade, e eu espero aí que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. E agora, antes de você sair, eu peço aí que vocês deixem seu like, que você se inscreva no canal e também que ative o sininho das notificações. Até a próxima!